Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura diária aqui. Ontem nós paramos em Gênesis 9, 24 e hoje nós vamos continuar no versículo 25. Ontem nós lemos sobre Noé, que ele plantou uma vinha, acidentalmente, provavelmente, acidentalmente ele fermentou esse vinho essa uva, esmagada, e ela se tornou vinho, e ele, apreciando o gosto, tomou sem saber que aquilo iria o deixar embriagado. Então ele fica bêbado por um acaso, É ao que nós entendemos ao ler, Não fala que ele fez com intenção, e antes disso não tinha nenhum relato sobre vinho, sobre bebida, sobre esse tipo de coisa. Então entendemos que acidentalmente ele fez esse vinho, tomou. E nós vemos duas atitudes aqui dos filhos, Cã, que viu a nudez do pai e ao invés de ajudá-lo, ele foi contar para os seus irmãos. E vemos os dois irmãos, Sem e Jafé, que pegaram uma capa e cobriram a vergonha do pai. Nós também falamos aqui ontem, que a vergonha foi estabelecida através do pecado, a nudez, A nudez virou vergonha depois do pecado, porque até então o homem e a mulher andavam nu e não se envergonhavam. Depois do pecado, que eles fizeram roupas para eles, e depois Deus faz uma roupa para expulsá-los do jardim, e tem todo um contexto aí que a gente já leu anteriormente, tá? Então hoje nós vamos ler do versículo 25 ao 29, Gênesis 9, nós estamos terminando Gênesis 9, amém? Então, Gênesis 9, 25. No 24 diz assim: Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse, no 25, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Aqui, nós vemos aqui no finalzinho os anos de Noé. E lá em algum versículo anterior, Deus já tinha diminuído a vida do homem, porque o homem era mau, e Deus já tinha dito que o homem viveria menos. Não sei se eu vou achar aqui agora olhando aqui com vocês, mas enfim. Mas lembra que eu expliquei para vocês? Adão viveu muito tempo porque ele precisava encher a terra. Eles foram os primeiros habitantes, Então, Adão viveu 930 anos. E aqui fala sobre Noé também, que viveu 950 anos. Então, eles foram os dois responsáveis, antes e pós-dilúvio, de encher a terra. Então, era necessário que eles vivessem muito para que eles pudessem ter muitos filhos e a geração crescesse. Então, por isso que acaba tendo esse ocorrido de Noé viver bastante também. Por quê? Porque precisava se encher a terra. Basicamente, foi isso. Não vou achar aqui o versículo certinho que fala sobre o tempo que o homem passaria a viver, mas eu lembro que Deus determinou aqui que o homem viveria menos. Não anotei em lugar nenhum, então depois eu procuro e falo para vocês. Então, nós vemos aqui um Noé que viveu também 950 anos e morreu. Então, por conta disso, porque era necessário que eles vivessem muito para que pudessem encher a terra, Como nós falamos ontem, Noé era um exemplo de homem de Deus. Ele peca e traz vergonha sobre si e sobre a sua casa. Lembrando que Noé foi visto no meio de toda uma sociedade pecaminosa, ele foi visto como um homem íntegro, justo e que andava com Deus. Deus enxergou ele no meio da multidão, no meio do pecado, Deus enxergou ele lá e salvou ele e a casa dele. E aí ele peca, E nós vemos essa atitude do pecado aqui mencionada abertamente na Bíblia. Quando a Bíblia fala sobre o pecado de Noé, ela traz muita referência ao que Cã fez, não tanto ao que Noé fez. Então, eu falei ontem ainda, que possivelmente Noé fez essa fermentação do vinho sem intenção de fazê-lo, Ele não fez o vinho e bebeu porque ele quis. Talvez, possivelmente, ele fez sem ali uma malícia, sem uma intenção de fazer isso. E aí nós vemos essa expressão mais forte sobre o que Cã fez. E Cã é amaldiçoado por isso.
naquela época, a bênção e a maldição que o pai colocava sobre o filho era algo muito forte e que realmente Deus fazia se cumprir na vida daquela pessoa, né? Então, no versículo 25, Deus disse: maldito seja Canaã. Canaã era o filho de Cã. Então, Noé lança uma maldição na descendência de Cã, né? E nós vimos anteriormente que Deus fez uma aliança com Noé e com a sua descendência. E aí Noé está amaldiçoando esse filho do filho dele, né? Então, quando Noé peca e traz vergonha sobre si, Cã, no lugar de ajudá-lo, teve uma atitude maliciosa contra o próprio pai, querendo desmoralizá-lo perante seus irmãos. Então, no lugar de ajudar, ele foi contar para seus irmãos. O tempo que ele perdeu em contar para os irmãos, ele poderia ter ajudado o pai. Então, às vezes, a gente tem que vigiar no que a gente tem feito, né? Às vezes, a gente está perdendo mais tempo tacando pedra do que tentando estender a mão. E é mais fácil, muitas vezes, estender a mão do que tacar pedra, né? Então, precisamos vigiar nas nossas atitudes. Isso gerou graves consequências para a sua linhagem. Em Gênesis 9:1, que nós lemos aqui esses dias, né? Deus abençoou Noé e seus filhos. Deus abençoou Noé e seus filhos. E Deus abençoa Noé e seus filhos. Em Gênesis 9:9, ele, o Deus Todo-Poderoso, faz uma aliança com Noé e toda a sua descendência. Em Gênesis 9:9 diz: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês. Então Deus faz uma aliança com Noé e com toda a sua descendência. Em Gênesis 9:25, vemos o pai, o exemplo de homem de Deus, amaldiçoando a linhagem do seu próprio filho. Então, pensa o peso que foi isso. Como eu disse aqui ontem, nós vimos aí uma diferença entre esses filhos, né? Parecia-me que, ao entrar na arca, toda a família era serva de Deus. Porque, como eu disse, Deus, se eles não servissem ao Senhor, eles não teriam entrado na arca, não teriam essa permissão de Deus, né? Então, ao que a gente entende, todos ali serviam a Deus. E aí, no primeiro pecado, na primeira queda ali do pai, a gente viu um filho totalmente diferente do que a gente imaginava, né? Nós vemos um filho malicioso, querendo tentar contra o próprio pai. E que triste isso, né? E nós vemos um pai amaldiçoando o próprio filho. Ele não amaldiçoa Cã, mas amaldiçoa Canaã, que é o filho de Cã. Então, nós vemos aí essa maldição do pai na descendência do filho, né? Em Gênesis 9, do 20 em diante, começamos a notar a diferença entre essa família. Vemos um filho que age traiçoeiramente e é amaldiçoado. E os que seguem em honra, que são o Sem e o Jafé, sendo abençoados pelo pai. Então, nós vemos a diferença aí desses filhos, né? Um foi e riu e tentou contar, fazer fofoca nos dias atuais, de uma situação. E os outros dois foram ajudar. Esses que foram ajudar tiveram a bênção, né, do pai. E o que foi rir, caçoar ou fazer algo do tipo que não agradou a Deus, né, Noé amaldiçoou esse filho, né? Canaã, filho de Cã, que for amaldiçoado por Noé, deu origem a povos que foram historicamente inimigos do povo de Deus. Então, o povo de Canaã é uma terra que futuramente Deus vai prometer para Abraão, que vai dar para ele, para a descendência dele, porém, ele tinha que matar todos que estavam lá. Então, tinha um monte... nós vamos ir lendo aqui, vamos entendendo um pouco melhor. Mas as coisas que eles faziam eram tão aterrorizantes que Deus mandou exterminar aquele povo todo. Então, mais pra frente, a gente vai ver o povo de Israel matando todo esse povo de Canaã. Porque eles se tornaram fazendo... aquela geração ficou tão corrompida, fazendo coisa que desagradava tanto a Deus, que Deus resolve exterminar eles. Então, foram inimigos do povo de Deus. Por outro lado, nós vemos na linhagem de Sem, da qual viria Abraão, Isaque, Jacó, Judá, até chegar na descendência de Jesus. E aí nós vemos uma linhagem abençoada, né? De onde vem o Messias. Então, o que vale a pena, né? Ajudar ou tentar envergonhar o próximo, né? Isso aqui está falando de um pai com um filho, mas se nós levarmos para a nossa vida, podemos colocar aqui uma infinidade de situações das quais nós podemos fazer o bem ou o mal, todos os dias, em todo o tempo. Então, que fique essa reflexão para nós hoje, né? Para nós vigiarmos, porque, como eu disse ontem, toda a nossa postura,
aquilo que a gente faz, gera marcas e aprendizados ou maldições na nossa família. Nós temos que vigiar muito em tudo que nós fazemos. Aqui aprendemos uma importante lição. Todos estamos sujeitos a errar. Todos nós podemos errar. Até o mais justo e íntegro, que foi Noé, errou. O que cabe a nós diariamente é pedir perdão a Deus, nos arrepender de nossos pecados e nos esforçar para não cometê-los mais. Como eu disse ontem, arrependimento é isso: pedir perdão e não voltar a fazer. Tentar manter a sua integridade ali. Tentar manter aquilo que é certo sobre a sua vida. E aí eu vou ler um versículo com vocês, em Gênesis 4, versículo 7, que foi algo que Deus disse a Caim, quando ele mata Abel, né? E, na verdade, ele não tinha matado Abel ainda, ele tinha entregado uma oferta e o Senhor não tinha aceitado aquela oferta e ele ficou irado. E Deus fala para ele, capítulo 4, Gênesis 4, versículo 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, o pecado está à nossa porta todo o tempo. O pecado, as ilusões, as tentações, o bem e o mal, está à nossa porta o tempo todo. Cabe a nós dominar, que está escrito: o desejo será contra você, mas é necessário que você o domine. Cabe a você o domínio do pecado, a escolha entre o bem e o mal, fazer o que é certo, fazer o que é errado. Cabe a você essa escolha, né? Cabe a nós que possamos fazer boas escolhas em nossos dias, porque sabemos que quando escolhemos, afetamos não só a nossa vida, mas como a vida de todos que estão à nossa volta. Cã recebeu uma maldição na sua família, na sua descendência, por conta de uma atitude errada que ele teve. Os outros dois filhos foram abençoados pelo pai por conta de uma atitude boa que tiveram. Uma atitude decente. Não vou nem falar que eles, fizeram grandes coisas. Não foi um ato heróico. Mas eles tiveram uma atitude honesta perante o pai deles. Então, olha só, coisas pequenas do nosso dia a dia. Uma brincadeira sem graça, uma palavra de ofensa que saiu sem querer. Peça perdão, se arrependa e não faça mais, sabe? Às vezes a gente fala a mesma coisa que não deve. Que nós possamos nos arrepender no dia de hoje, sabe? Que isso tudo gere em nós arrependimento. Que essa história de Noé, esse homem de Deus íntegro, justo, que andava com Deus, sirva de lição para a nossa vida. Ele também caiu e ele errou. Que nós possamos também saber que nós somos, estamos aí e podemos, né? Podemos cair, mas cabe a nós o arrependimento, cabe a nós dominarmos o pecado, cabe a nós dizer não todos os dias, cabe a nós ter uma conduta correta todos os dias. Que Deus nos faça refletir nesse dia de hoje, que Noé, ainda sendo um homem justo e íntegro, ele também errou. Que nós possamos recalcular as rotas da nossa vida, ver onde estamos errando, ver aonde estamos levando a nossa família, ver aquilo que tem desagradado a Deus e voltar, retomar a rédea da nossa vida, recalcular a rota se for necessário e fazer aquilo que agrada a Deus e deixar a nossa família feliz. Que possamos ter um dia abençoado, em nome de Jesus. Deus te abençoe.